Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 373. Um encontro não tão agradável. Apóstrofo. Bem, foda-se. Victor não pôde deixar de pensar quando abriu os olhos e viu que estava sentado em um trono muito familiar, e na frente dela estava uma mulher divinamente linda. Perséfone, a rainha do submundo. Adormeci. Victor pensou um pouco e, com sua velocidade de pensamento, entendeu rapidamente o que havia acontecido. Ao praticar o ato de ter um filho com Sasa, as duas acabaram se empolgando um pouco. Principalmente quando Sasa mostrou seu lado mais intenso como vampira e alguém que tem o sangue de Natasia. No final, eles acabaram se esforçando demais e, antes que Victor percebesse, ele adormeceu. Devo dizer que você é uma existência muito interessante, Conde Alucard. A mulher falou, com uma voz neutra que continha diversão e um pouco de curiosidade. Ela estalou os dedos, então painéis de imagens apareceram ao redor deles, e nessas imagens, a cena de Victor infligindo sua carnificina nas pessoas que machucaram Nero e Opis foi vista. Apóstrofo. Esses deuses não têm o menor senso de privacidade. Victor pensou divertido, embora seu rosto não tenha mudado muito enquanto olhava para a cena em sua cabeça. Ele ignorou completamente essa tentativa de intimidá-lo. Ou talvez ela estivesse apenas interessada no que ele fazia. Era difícil dizer, mas Victor sabia de alguma coisa. Os esquemas começaram. Victor conseguia pensar em muitas maneiras pelas quais as pessoas viam essa cena. Afinal, quando essa carnificina ocorreu, eles ainda não estavam no mundo reverso que os yokai japoneses sempre usariam para lutar. Perséfone estava observando cada reação de Victor, cada respiração, seu olhar violeta que a lembrava de um certo homem, seu corpo perfeitamente musculoso, mas não uma aberração musculosa como Ares. Toda a sua atenção estava no homem divinamente bonito na frente dela, e se ela não sabia que ele era um vampiro, ela poderia jurar que ele era um deus. Ele era perfeito demais. O homem tinha uma mistura perigosa de ar como um maníaco de guerra, alguém que se banharia no sangue de seus inimigos com um sorriso no rosto. Era a mesma sensação que ela teve quando viu Ares pela primeira vez, mas, ao mesmo tempo, ele tinha o ar de alguém nobre, gracioso, calmo e inteligente. Ela não podia deixar de relacioná-lo com o deus Apolo, o deus que dizem ser o mais bonito do Olimpo. Um título que ele perdeu esplendidamente quando Adonis nasceu. Adonis, apesar de não ser um deus, mas um mortal, superou a beleza de Apolo, e quando teve a benção de Afrodite, tornou-se ainda mais irresistível. Duas características contrastantes que não combinam, mas ao mesmo tempo se combinam e dão ao homem um charme irresistível. Ele estava apenas sentado ali olhando para ela, e ela sentiu suas entranhas se contorcerem. Eu realmente quero ele para mim. Sem perceber, uma obsessão muito pior do que ela tinha por Adonis começou a crescer em Perséfone. Maldições não funcionam nele, ele não tem um corpo fraco, ele não é fraco. Então, o que mais? Devo encontrar alguém para deixá-lo fraco para tirar vantagem dessa situação? Vários pensamentos passaram pela cabeça da deusa. Ah! Não é à toa que Afrodite é louca por ele. Chegando ao ponto de me ameaçar, uma deusa companheira. Perséfone pensou nas palavras que ela recebeu ao entrar em contato com Afrodite alguns dias atrás. Perséfone, se alguma coisa acontecer com aquele homem, eu te juro. Nem mesmo aqueles simpades pode te proteger. Fique longe daquele homem. Depois disso, Afrodite saiu e não disse mais nada. Nem no tempo de Adonis ela me antagonizou tanto. Apesar de ter uma relação odiosa, neutra, e às vezes se ajudar. Ou seja, apesar de ter um relacionamento complicado. As duas deusas nunca se antagonizaram diretamente, considerando que ambas eram deuses do Olimpo. Eles tiveram seus pequenos problemas, mas sempre os resolveram indiretamente usando heróis ou qualquer conexão que tivessem. Já que, pelo próprio decreto do Rei dos Deuses, a luta entre deuses não era permitida. Mas ele não dizia nada se um deus usasse um mortal para fazer suas coisas. Mas Afrodite ignorou tudo isso e a ameaçou diretamente, mesmo que ela pudesse recorrer à ira de Zeus e Hades. E de certa forma, ela era a única mulher fora dos deuses primitivos que poderia fazer isso, considerando que era bem sabido que ela tinha toda uma legião de simples que fariam qualquer coisa para agradar sua deusa e ter uma noite novamente com a deusa. De beleza. Pelo amor de Deus, ela não duvidaria que até mesmo Zeus poderia ajudá-la por uma chance de deitar com ela. Afinal, ele é um bastardo no cio.
O único que talvez não atendesse ao pedido de Afrodite era Hades, já que ele era muito leal à sua esposa. Mas infelizmente, apesar de ser um homem leal, ele não tinha mais características que ela gostava, como um rosto divinamente bonito ou um corpo divinamente lindo. Mesmo para um deus, Hades era mediano. Se há alguém melhor ao lado, por que você ficaria com a média? Sem falar que ela poderia ter os dois. Afinal, ser uma rainha do submundo não é uma coisa ruim. Foi ruim no começo, mas agora que ela estava acostumada com a posição, ela não ia mudar. Eu tenho estado muito sozinha esses dias, Alucard. Você não veio me visitar. Ela fez beicinho. Você tem algum motivo para não dormir esses dias? Alucard mostra um pequeno sorriso. Eu tinha um motivo claro. A ele N ouve ele fu ele. 60 metros ó. Perséfone faz um gesto com a mão e as imagens no céu desaparecem. Eu tive que passar um tempo com minha esposa, Agnes. Victor se recosta no trono em que estava, segura o rosto entre as mãos e se sente de um jeito entediado, mas confortável. Em algum momento, seu cabelo preto começou a crescer lentamente, ficando em um estado selvagem. Curiosamente, seu cabelo não caiu como se fosse afetado pela gravidade, e sim, ele apenas flutuou como se estivesse desafiando a gravidade. Era como se seu cabelo não fosse feito de cabelo normal, mas de outra coisa. O rosto de Perséfone se distorceu um pouco quando ela ouviu um nome familiar. Desculpe, Agnes. Eu realmente não quero usar seu nome, mas... para essa puta é muito mais eficaz. Victor não podia deixar Perséfone ficar calma e tomar conta da conversa. Ele precisava dela em um estado de raiva, e ciúme, inveja. Ela não conseguia ficar calma. E os nomes de Agnes e Afrodite foram muito eficazes nessa situação. E mesmo que ele não tivesse escolha, mesmo que fosse forçado a escolher, ele definitivamente nunca escolheria Afrodite. Nunca. Mesmo que em um mundo abandonado houvesse apenas ele e Afrodite, ele nunca escolheria a mulher. Ele preferia morrer sozinho do que se relacionar com aquela mulher. Toda a sua existência negava a existência de Afrodite. Ela era linda, divinamente linda, mas suas entranhas estavam podres, mais podres que a merda de um porco podre. Agora que ele tem as memórias de Adonis, ele pode dizer isso com certeza. Bom trabalho, meu mais jovem, por não se envolver com essa mulher. Ela realmente é uma puta insuportável. Você. Ela morde o lábio levemente e se recosta no trono. O nome da sua esposa é Agnes? De fato. Agnes Snow, líder do clã da Neve e condessa de Nightingale. Eu me pergunto se seu rei deixou você se casar com outra condessa, ele não tem medo de uma rebelião? Não, o homem é velho e forte, ele é arrogante como o inferno, ele provavelmente pensa que pode vencer tudo e todos. O que provavelmente é verdade. Victor riu. Até você? De fato. Por enquanto. Os olhos de Victor brilharam ligeiramente. Perséfone deu um pequeno sorriso. Merda. Ela é boa. Victor pensou que não estava lidando com a deusa à toa. Ele imediatamente percebeu o que tinha feito. Ao provocar o orgulho dele, ela foi capaz de obter um grão de informação dele, e com essa informação, ela poderia fazer muito. Afinal, a forma como respondi pode implicar que no futuro serei mais forte que ele, e isso abre um leque de muitas possibilidades. Victor sentiu uma dor de cabeça agora, era muito chato lidar com essa mulher. Hoje em dia, não tenho tempo para dormir. Estava ocupado ajudando minha esposa com várias coisas. Várias coisas, hein? Na verdade, várias coisas. Você sabe como é difícil o trabalho de um conde. Devo estar sempre perto dela para ajudá-la em suas necessidades quando necessário. E eu vejo. Ela parecia um pouco abalada, e sua mente pervertida estava correndo solta, imaginando várias coisas com as quais aquela cadela odiosa precisaria de ajuda. Mas esse trabalho não se compara ao seu trabalho como rainha do submundo, certo? Você deve estar muito ocupada. Eu tenho muito tempo livre. O único que faz tudo é meu marido. Ela parou de falar quando percebeu que estava revelando demais, seu rosto ligeiramente distorcido por alguns segundos, depois voltou ao normal. Ele realmente tem um fetiche por traição. Afinal, sua esposa está sempre perseguindo outros homens. Quem sabe? Eu nunca perguntei a ele pessoalmente. Ela revirou os olhos, ignorando totalmente o fato de que estava traindo o marido, considerando que não existe traição para os deuses.
Do ponto de vista deles, as regras humanas e seu senso comum não os afetam. Perséfone acha que ir atrás de um homem divinamente bonito, e ter esse homem inteiramente dela, é comum para a rainha de um submundo. Ela não vê isso como uma traição. Afinal, se ela tem um homem como Adonis, agora, com Victor como sua posse, as outras deusas vão invejar o inferno fora dela, e com isso, ela vai provar que é superior às cadelas, e o mais importante, ela pode até matar sua mãe Deméter de inveja. Ela realmente queria ver essa cena porque, assim como todas as outras deusas, Deméter estava com bastante ciúmes de Perséfone e Afrodite quando souberam de Adonis do incidente de Adonis sendo levado por Scatasha a pedido de Agnes. Claro, naquele mesmo dia, Adonis se tornou o inimigo de todos os deuses masculinos do Olimpo, especialmente Apolo. E ele fez isso simplesmente por existir. Ele literalmente não fez nada contra os deuses. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 374. Um encontro não tão agradável. 2. Ela pode até matar sua mãe Deméter de inveja. Ela realmente queria ver essa cena porque, assim como todas as outras deusas, Deméter estava com bastante ciúmes de Perséfone e Afrodite quando souberam de Adonis do incidente de Adonis sendo levado por Scatasha a pedido de Agnes. Claro, naquele mesmo dia, Adonis se tornou o inimigo de todos os deuses masculinos do Olimpo, especialmente Apolo. E ele fez isso simplesmente por existir. Ele literalmente não fez nada contra os deuses. Esta é a extensão da irracionalidade dos deuses. Se você diz mesquinho, então os deuses gregos aparecerão na mente de todos os seres que conheceram seres sobrenaturais. Hades, hein? Victor falou em voz alta propositalmente. Perséfone ficou em silêncio e continuou observando Victor. Eu realmente quero falar com ele. Por quê? Quem sabe? Talvez, eu só queira falar com ele para que eu possa tirar sua querida esposa de sua posse. O que? Perséfone olhou para Victor em estado de choque, olhando para seu sorriso gentil que enfeitava seu rosto divinamente lindo, olhando para sua expressão que não continha mentiras, ela pensou. Apóstrofo. Ele realmente ia fazer isso só para mim? O sonho de toda mulher era ter 2 homens brigando por ela, especialmente uma deusa como Perséfone, que sempre teve um pouco de inveja e ciúme de Afrodite. Você realmente faria isso por mim? Claro. O sorriso de Victor cresceu ligeiramente. Não. O rosto de Perséfone assumiu um pequeno sorriso satisfeito no início da frase de Victor, mas desmoronou totalmente quando ele terminou sua frase. Ela estava olhando para o homem com um olhar neutro e morto. Ah! Victor riu descaradamente, quando suas presas se afiaram, e seu rosto louco riu da mulher. Era como se ele tivesse visto algo hilário. Vendo sua risada louca, que era uma mistura de insanidade e maldade, Perséfone ficou sem palavras. Ela também não pode deixar de pensar que mesmo rindo assim, ele ainda é lindo. Era como uma beleza maligna, que não podia deixar de atrair mulheres. O atributo bad boy era forte em Victor. Parando de rir, Victor olhou para Perséfone e disse, parece que você fez muita pesquisa sobre mim agora. Não foi muito difícil. Ela cruzou as pernas na tentativa de controlar algo que estava vazando de um lugar importante e assumiu uma expressão neutra antes de continuar. Você não está realmente escondendo o que está fazendo. Victor apenas mostrou seu sorriso, mas não disse nada. Afinal, ele sabia que ela estava certa. Você não está com medo. Com medo de quê? Você não esconde seus poderes, você provoca a todo mundo e quase provocou uma guerra contra um país inteiro. Perséfone não pode deixar de sentir curiosidade sobre este assunto. Mesmo Ares, como ele é, não seria tão imprudente. Victor continuou olhando nas profundezas dos olhos de Perséfone. Gole. Esse olhar é como se ele estivesse olhando dentro da minha alma. Ela não podia deixar de pensar sobre isso. Ele estava dando a ela um olhar muito perigoso que fez seu coração bater forte e seu desejo de possuí-lo aumentar. Você parece estar entendendo algo errado. Eu não fiz nada. Não provoquei confusão, não provoquei conflitos que podem levar à morte. Perséfone estava realmente confusa agora. Todos os conflitos que levariam à morte sempre foram causados por outra pessoa primeiro. Eu apenas reagi intensamente. Eles cutucaram o leão com a vara curta e sofreram as consequências por isso. Victor explicou com um rosto neutro. Victor podia contar no dedo quantos conflitos ele provocava,
E esses conflitos só envolviam brigas no sentido de ficar mais forte. Todos os conflitos envolvendo mortes foram aqueles em que os outros seres o provocaram primeiro. Ele realmente não procurava problemas com esses seres. Os que vieram à procura de problemas com Victor. E como fiel seguidor do dogma, olho por olho, dente por dente, sangue por sangue. Ele voltou com intensidade sem X. Por intensamente, você quer dizer queimar um país inteiro. Perséfone ficou sem palavras, de fato. Victor não negou. Você não acha que exagerou muito? Vampiros, deuses, seres sobrenaturais em geral sempre exageram. A diferença é se você tem ou não força para cumprir essa reação exagerada. Ele riu levemente no final. Como os deuses, Victor se considera mesquinho. A única diferença é que ele não é mesquinho com pequenas coisas. Oh, há um homem no país X que é mais bonito que você. Victor dizia, e daí? Foda-se. Eu não dou a mínima. Mas os deuses. Zeus seria o primeiro a ir atrás do homem por sua bunda. Apolo ficaria ofendido e tentaria amaldiçoar o homem. Enquanto Afrodite ficaria um pouco interessado uma vez que visse esse homem e talvez dormisse com ele, etc, etc. Os deuses gregos são esses tipos de seres. Victor não se importaria com pessoas fora de sua família. Eles poderiam se foder e queimar no inferno, e ele não daria a mínima. Ele apenas se torna louco e psicopata quando se trata de sua família. Condenar um país, um mundo ou um universo não bastaria para afastar qualquer perigo de sua família. Ele entende sua hipocrisia e entende que é mesquinho. Mas a mulher na frente dele, mesmo que ela faça algo mesquinho, ela apenas dirá, eu sou a deusa do submundo. Sou uma rainha e posso ter o que quiser. Então as descrições de seres mimados que têm grandes poderes são perfeitas para os deuses gregos porque, no final, eles são apenas isso. Eles são inteligentes, vivem muito tempo e, de certa forma, são bons em esquemas, mas quando se trata de valores ou coisas delicadas, são piores que crianças mimadas. Victor, através da memória de Adonis, lembra-se de um incidente específico. Só porque um rei de outro país se recusou a prestar homenagem a Zeus, o rei Deus amaldiçoou o homem para se tornar uma cabra que seria caçada por seus subordinados e morreria miseravelmente. E outra história que ele conhecia era de uma mulher que era uma sacerdotisa fiel da deusa Atena, e essa mulher prometeu que seria virgem para sempre. Esta mulher tinha uma beleza sobrenatural que era superior a Atena, ou pelo menos os mortais a consideravam assim. Ela também estava bastante orgulhosa desse fato. E essa beleza chamou a atenção de Poseidon, então ele foi ao templo de Atena e estuprou essa mulher, tanto para manchar a reputação de Atena por causa da disputa que eles tinham quanto pelo desejo que ele tinha pela mulher. Afinal, esta mulher recusou um deus. E ninguém deveria fazer isso. Quando a mulher foi buscar a ajuda de Atena, a própria deusa que deveria ajudar sua fiel sacerdotisa, apenas a amaldiçoou com o diálogo: você me desonrou. Você prometeu ser virgem. E você não é mais. Claro, esse diálogo era apenas uma fachada. Atena estava com raiva, ciúmes e inveja da mulher, então quando houve uma oportunidade de se livrar dela, foi isso que ela fez. E foi assim que essa mulher se transformou em um monstro. Essa foi a história de Medusa, a mulher que foi uma fiel sacerdotisa de Atena e que mais tarde se tornou uma górgona. Uma mulher que tem cabelo de cobra, e com apenas um olhar pode petrificar qualquer ser. No futuro, essa mulher que se transformou em um monstro seria morta por um herói, que usaria sua cabeça para superar um desafio proposto pela própria Atena. Afinal, ela também era conhecida por guiar heróis com sua sabedoria. E usando a cabeça de sua sacerdotisa, ela fez um escudo. Escudo de Egis, um escudo que ela sempre carregava e um lembrete do que aconteceria se você desafiasse os deuses. E você está me dizendo que tem essa força? Victor permaneceu em silêncio e não disse nada. Mas seu silêncio foi tomado como uma afirmação para Perséfone. Arrogante. Muito arrogante e imprudente. Como um herói que começou em seu caminho. Ela falou em uma voz neutra enquanto olhava para Victor. Seu olhar agora havia mudado um pouco e se tornado mais maduro e consciente. Eu tinha falado de Hades no passado. Perséfone estreitou os olhos. Ela não achava que este homem iria trazer esse assunto novamente. Para ser honesto, eu realmente quero falar com ele. O que você quer do meu marido? Não é grande coisa. Eu só queria que ele me jogasse no Tártaro. Um silêncio caiu sobre a sala,
E Perséfone olhou para Victor em estado de choque. Você é louco. HMM. Claro que não, não há pessoas mais sãs neste mundo do que eu. Ele abriu um sorrisinho insano. Sim, você é louco. Você não entenderia. Victor abriu um sorriso misterioso. É possível falar com Hades? Victor perguntou novamente depois de alguns segundos. É impossível. Mesmo que ele falasse com você e permitisse que você fosse para o Tártaro, você teria que morrer primeiro ou se tornar uma existência superior para ir para o Tártaro. Nem o próprio Hades pode ficar naquele lugar por muito tempo, ou ele vai enlouquecer. Entendo. Para ser honesto, Victor não queria muito ir para o Tártaro, ele apenas mudou de assunto porque não gostou do ritmo da conversa. Bem, isso é uma pena. Um silêncio caiu ao redor deles, e de repente a voz de Victor foi ouvida. Eu estava pensando em algo. Acho que é hora dos deuses do Olimpo desaparecerem. Perséfone estreitou os olhos. O que você quer dizer com desaparecer? O que mais seria? Morrer, ser apagado da existência. Você está. Perséfone não conseguia entender mais. O homem estava simplesmente trazendo assuntos aleatórios, e todos esses assuntos envolvem destruição e morte. Ele nem perguntou como foi o dia dela. Ou como ela é. O homem literalmente não se importa com ela. Perséfone não se importou com a pergunta de Victor, já que ela apenas tratou isso como uma maneira de o homem mudar de assunto porque a conversa deles não tinha tópicos. Ou seja, ele estava deliberadamente evitando e ignorando-a. Pedacinho de merda, uma deusa como eu, está na sua frente. Você não pode me conquistar um pouco. De alguma forma, ela estava até ficando com ciúmes de Hades, afinal, ele só perguntou sobre Hades. Ela estava com ciúmes do marido. Percebendo seus leves indícios de raiva, Victor sorriu interiormente. Qual era a coisa que uma mulher que se achava bonita, e realmente é, mais odeia? Ser ignorado. Victor tem zero interesse em Perséfone. Seu único interesse nela era. Ele queria enfiar a mão em sua caixa torácica e quebrá-la ao meio, eviscerar seu órgão por órgão matá-la da maneira mais dolorosa possível. Esse era o único interesse que ele tinha por Perséfone. Mas essa mulher na frente dele não era realmente seu verdadeiro corpo. Esqueça, eu volto mais tarde. Por melhor que seja observar o rosto desse homem, ele não se sente particularmente interessado em se aproximar de mim. Eu deveria pesquisar mais sobre ele, para conseguir o que quero. Ela pensou, com desdém. Percebendo que a existência de Perséfone começou a ficar um pouco transparente, Victor entendeu que ela estava indo embora. Bem, não foi uma conversa muito produtiva, Perséfone. É sempre um desprazer ver seu rosto. Ele abriu um pequeno sorriso. Você realmente me odeia tanto assim? Perséfone não conseguia entender o motivo dessa hostilidade. Eu odeio você? Impossível. Ele mentiu. Oh. Seu sorriso se alagou um pouco, mas logo quebrou com o que ela ouviu depois. Só te acho chato. Em vez de estar aqui, prefiro estar com Agnes, mas por causa da maldição, toda vez que durmo, acordo neste lugar. O rosto de Perséfone se distorceu de raiva. Ela nem tentou esconder o que estava sentindo agora. Ser odiado não era grande coisa, mas ser ignorado e tratado como o ar era insuportavelmente irritante. Ah, vejo você no futuro, rainha do submundo. Pedaço de merda. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar dele.